O menino negro sem teto mudou a vida de um milionário loiro grávida em dificuldades. Anos depois, saia daqui, moleque. Você está assustando meus clientes, gritou Anderson, o segurança do shopping de luxo, empurrando com força o garoto de 15 anos que estava tentando se abrigar da chuva torrencial. Sob o toldo dourado da entrada principal, Kevin Williams caiu no chão molhado, com as roupas rasgadas ficando ainda mais sujas na poça enlameada. Ao seu redor, mulheres elegantes desviavam o olhar com nojo, enquanto homens de terno sussurravam comentários sobre essas pessoas que insistiam em infestar os rostos decentes do lugar. O som da chuva batendo no vidro se misturava com os murmúrios de desaprovação ecoando pelo saguão luxuoso. Olhe só isso, ele nem deveria estar aqui, murmurou Patricia Blackwell, uma socialite conhecida por suas festas de caridade e poses para revistas de celebridades. Ela ajustou sua bolsa Hermès no ombro e fez questão de falar alto o suficiente para que outros ouvissem. Essas crianças de rua são todas iguais. Pequenos ladrões procurando uma oportunidade. Eles deveriam ter melhor controle neste lugar. Kevin se levantou lentamente, limpando o sangue do joelho com o dorso da mão. Aos 15 anos, ele já havia aprendido que o mundo tinha lugares específicos para pessoas como ele, e definitivamente não era ali, entre as lojas de grife e o ar-condicionado que soprava pelas portas automáticas toda vez que alguém importante entrava ou saía. Sua mãe sempre dizia que um dia as coisas mudariam, mas ela havia partido há 3 anos, deixando apenas promessas e uma fé que Kevin lutava para manter viva. Mas naquele momento, quando todos esperavam que ele simplesmente fugisse como um animal ferido, algo diferente aconteceu. Kevin ficou parado, observando cada rosto ao seu redor, com uma serenidade que perturbou alguns dos presentes. Seus olhos revelaram uma inteligência que ninguém esperava encontrar e uma força silenciosa que contrastava brutalmente com sua aparência frágil. Anderson deu um passo em sua direção, preparando-se para um segundo empurrão mais violento, quando um som seco e abafado ecoou entre as plantas decorativas do shopping. Era o som inconfundível de alguém caindo com força no mármore polido. Entre os vasos de plantas ornamentais caras, uma mulher loira de 30 anos estava inconsciente no chão frio, uma pequena poça de sangue começando a se formar sob sua cabeça. Suas unhas bem cuidadas arranhavam o chão enquanto seu corpo convulsionava em espasmos involuntários. Victoria Hartwell, herdeira de um império imobiliário no valor de milhões, estava inconsciente e claramente em trabalho de parto prematuro. Seu vestido Chanel estava manchado de sangue, suas caras joias espalhadas no chão como estrelas caídas. O colar de pérolas, que custava mais do que muitas pessoas ganham em um ano, havia se rompido, deixando uma trilha branca no mármore escuro. Ninguém a notou cair. Estavam todos muito ocupados, ridicularizando o garoto de rua, para perceber que uma tragédia real estava se desenrolando a poucos metros de distância. A ironia era cruel. Enquanto apontavam os dedos para um garoto inocente, uma mulher que precisava de ajuda estava morrendo em silêncio. Kevin olhou em volta, seus olhos captando toda a cena, com clareza perturbadora. As mesmas pessoas que o humilharam segundos antes estavam conversando animadamente sobre seus problemas insignificantes, completamente alheias ao drama que se desenrolava ao seu redor. O guarda de segurança Anderson verificava as mensagens em seu celular. Patricia Blackwell retocava seu batom enquanto fofocava sobre um conhecido, e a multidão elegante continuava sua rotina de consumo conspícuo como se nada tivesse mudado. O garoto se aproximou da mulher inconsciente, silenciosamente, seus pés descalços não emitindo som no chão frio.
Victoria estava claramente perdendo muito sangue e seus lábios estavam começando a adquirir uma cor azul preocupante. Sua respiração era irregular e trabalhosa, e Kevin podia ver que ela estava em trabalho de parto, algo que ele aprendeu ao observar outras mulheres grávidas da comunidade onde cresceu. Sem hesitar por um segundo, ele tirou sua própria camiseta molhada e rasgada para aplicar pressão firme à ferida na cabeça dela. Com o cuidado e a precisão de alguém que havia socorrido outras pessoas em situações semelhantes, ele a posicionou de lado para facilitar a respiração e impedir que se sufocasse. Então ele encheu os pulmões e gritou o mais alto que pôde: "Socorro! Há uma mulher aqui que precisa de ajuda urgente. Ela está sangrando muito." Cabeças se viraram instantaneamente, como se um feitiço tivesse sido quebrado. O guarda de segurança, Anderson, correu em direção ao som, seguido pela multidão curiosa, que de repente tinha algo genuinamente interessante para assistir. Quando viram a cena, Kevin sem camisa, ajoelhado ao lado de uma Victoria ensanguentada, com as mãos pressionando sua ferida, as conclusões foram imediatas, devastadoras e completamente erradas. "Meu Deus, ele a atacou!" "Component placement", gritou. Patrícia o apontando dramaticamente para Kevin, como se estivesse denunciando um assassino em série. "Eu sabia que isso ia acontecer. Chamem a polícia agora!" Anderson agarrou Kevin pelo braço com força brutal, torcendo-o para trás até que o garoto soltasse um gemido de dor. "Seu pequeno bastardo, o que você fez com ela? Confesse agora." "Eu não fiz nada. Ela já estava assim quando eu a encontrei. Ela precisa de um médico urgentemente." Kevin tentou explicar, mas sua voz foi completamente abafada pelos gritos histéricos da multidão que agora se reunia ao redor da cena. "Criminoso, bandido, vejam o que ele fez com essa pobre mulher." As acusações voaram de todas as direções, como projéteis. Os smartphones apareceram instantaneamente, gravando a cena de todos os ângulos possíveis. Kevin sabia que em minutos estaria em todas as redes sociais como apenas mais um infrator juvenil, que confirmava todos os preconceitos raciais que essas pessoas carregavam com orgulho disfarçado de indignação moral. Mas à medida que a tempestade das acusações crescia ao seu redor, como um furacão de ódio e ignorância, Kevin manteve os olhos fixos na mulher ferida, continuando a aplicar pressão à ferida, mesmo quando Anderson torcia seu braço e a multidão gritava por sua prisão imediata. Havia algo naquele olhar, uma determinação silenciosa e uma compaixão genuína que não se encaixava com a imagem de uma vítima desamparada que todos queriam ver, nem com a do criminoso violento que agora queriam criar. Ali, cercado por uma multidão com sede de sangue e respostas fáceis, Kevin manteve algo que nenhum deles podia imaginar: a força interior forjada na adversidade e uma inteligência afiada por anos de sobrevivência. Ele memorizou cada rosto, cada nome gritado, cada falsa acusação. E aqueles que conhecem a verdadeira força sabem que ela cresce precisamente no silêncio da injustiça, acumulando energia para o momento certo de se manifestar. As sirenes da ambulância ecoaram pelo shopping como um coro dramático. Mas, quando os paramédicos chegaram, a cena que encontraram já estava completamente distorcida. Anderson mantinha Kevin imobilizado contra a parede de mármore, enquanto Patricia Blackwell narrava sua versão dos fatos com uma performance teatral digna de uma atriz experiente. "Eu vi tudo", ela declarou. "Aquele garoto estava escondido atrás das plantas, esperando a vítima passar. Quando ela caiu, ele se aproveitou dela." Patrícia gesticulava dramaticamente, seu anel de diamante capturando a luz das câmeras de celular que agora cercavam a cena como abutres digitais. O paramédico-chefe, Robert, ajoelhou-se ao lado de Victoria e imediatamente notou algo estranho. Esta ferida
Foi causada por uma queda, não por agressão, e alguém fez os primeiros socorros corretamente, posicionaram-na de lado e aplicaram pressão à ferida. Quem fez isso salvou sua vida. Eu a ajudei. Eu sei primeiros socorros porque minha mãe era... Kevin tentou explicar, mas Anderson apertou seu braço, ainda mais forte nas costas, interrompendo-o com outro empurrão violento. Cale a boca, garoto. Ninguém quer ouvir suas mentiras. Anderson rosnou, gostando claramente do poder que a situação lhe dava. Patrícia se aproximou das câmeras, seus olhos brilhando com atenção. Vocês precisam entender que lugares como este atraem esse tipo de gente. Eles vêm aqui procurando oportunidades e, quando encontram uma mulher vulnerável... Ela balançou a cabeça com falsa tristeza. Victoria começou a recuperar a consciência, seus olhos confusos tentando focar. O menino... Onde está o garoto que me ajudou? Foram suas primeiras palavras. Patrícia rapidamente deu um passo à frente. Não se preocupe, querida. Já capturamos o criminoso. Você está segura agora. Não. Zrenia, Victoria tentou se sentar. Vocês não entendem. Ele me salvou. Eu estava desmaiando e ele foi o único que me ajudou. Ela está confusa pelo trauma, anunciou Patrícia, com uma autoridade médica que não possuía. É comum que vítimas de agressão fiquem desorientadas. Kevin assistia a tudo com uma serenidade desconcertante. Aos 15 anos, ele já havia aprendido que o mundo era um lugar onde a verdade muitas vezes perdia para narrativas mais convenientes. Enquanto as acusações voavam, ele catalogava mentalmente todos os detalhes. Patrícia Blackwell. Ele reconheceu o nome de reportagens sobre fraude em ONGs. Anderson. A tatuagem em seu pulso revelava afiliações das quais sua mãe sempre o havia advertido para se afastar. Eu quero falar com o garoto, Victoria insistiu, tentando se levantar. Isso não será possível. Um policial recém-chegado interveio. O suspeito será levado para interrogatório. Kevin finalmente falou, sua voz calma cortando o caos. Senhora Vitória, como estão os bebês? Um silêncio repentino caiu sobre o grupo. Vitória olhou diretamente para ele, surpresa. Como você... Gêmeos. Pela posição e movimentação, provavelmente gêmeos. E pelo padrão de sua respiração, um deles estava em sofrimento. É por isso que a senhora desmaiou. Robert olhou para Kevin com interesse genuíno. Como um menino da sua idade sabe disso? Minha mãe era enfermeira obstétrica no Hospital Geral. Ela me ensinou a reconhecer sinais de gravidez de alto risco antes de morrer há 3 anos. Kevin respondeu com uma dignidade que contrastava com seu tratamento. Victoria começou a chorar de alívio. Ele está certo sobre os gêmeos, e eu estava tendo contrações. Patrícia sentiu sua narrativa desmoronando e mudou de tática. Isso não muda o fato de que ele estava onde não deveria estar. Mas algo nos olhos de Kevin havia mudado. Não era mais o olhar de uma vítima desamparada, mas de alguém processando informações, fazendo conexões, planejando. Ele observou as jóias caras de Patrícia, como Anderson abusava de sua autoridade, como tratavam os funcionários com desprezo. Vocês acham que sabem quem eu sou? Swin Kevin disse calmamente, mas havia algo em sua voz que fez algumas pessoas prestarem atenção. Vocês acham que podem escrever minha história baseados no que veem, mas há coisas que não conseguem ver. Enquanto foi algemado e levado para o carro da polícia, Kevin manteve os olhos fixos em cada pessoa que havia participado dessa injustiça. Sua mente fotografou rostos, memorizou nomes, absorveu todos os detalhes da humilhação. Patrícia acenou para as câmeras como uma heroína. Anderson recebeu elogios por sua ação rápida e a multidão se dispersou, satisfeita por ter testemunhado mais uma confirmação de seus preconceitos. O que nenhum deles podia imaginar era que esse garoto, aparentemente sem importância, carregava não apenas o conhecimento médico herdado de sua mãe,
mas algo muito mais poderoso: a capacidade de transformar injustiça em combustível, humilhação em determinação e subestimação em vantagem estratégica. Cada nova humilhação apenas fortalecia algo dentro dele que seus opressores não podiam ver. Uma força silenciosa, alimentada pela própria injustiça que procuravam impor. O que essas pessoas privilegiadas não sabiam era que cada ato de desprezo estava escrevendo sua própria sentença de derrota, e que o garoto que haviam acabado de subestimar guardava segredos que transformariam suas vidas de maneiras que nunca poderiam imaginar. Na delegacia, Kevin foi jogado em uma cela superlotada, onde o cheiro de urina e desinfetante barato criava uma atmosfera sufocante. Os outros presos o observaram curiosamente, um menino muito magro para ser perigoso, limpo demais para ser um verdadeiro criminoso. "Ei, garoto, o que você fez?" "Quá?", perguntou um homem de meia idade com tatuagens cobrindo os braços. "Eu salvei a vida de uma mulher grávida", Kevin respondeu simplesmente, causando risos por toda a cela. Enquanto isso, no hospital privado mais exclusivo da cidade, Victoria Hartwell estava lutando contra contrações prematuras, enquanto os médicos especialistas corriam para estabilizar sua gravidez gemelar. Entre as contrações, ela insistia para quem quisesse ouvir: "O garoto me salvou. Vocês têm a pessoa errada." Dr. Marcus Steinberg, seu obstetra particular, tentou acalmá-la. "Victoria, você precisa se concentrar nos bebês agora. Deixe a polícia cuidar do resto." "Não," ela gritou, agarrando seu pulso com força surpreendente. "Aquele garoto sabia que eram gêmeos apenas olhando para mim. Ele tem conhecimento médico. Eu preciso falar com meu advogado." 3 horas depois, o renomado advogado criminalista Jonathan Pierce recebeu uma ligação urgente de sua cliente mais importante. Pierce era conhecido por nunca perder um caso e por cobrar honorários que custavam mais do que casas inteiras. Quando Victoria explicou a situação, ele inicialmente tentou dissuadi-la. "Victoria, você está estressada com o nascimento prematuro. Um garoto de rua com conhecimento médico? Isso não faz sentido. Jonathan, eu pago você para ganhar casos impossíveis, não questionar minha sanidade. Vá para a delegacia agora." Enquanto Pierce dirigia com relutância para a delegacia, Patricia Blackwell estava dando entrevistas a 3 estações de televisão diferentes. Usando um traje de poder que custa mais do que a renda anual de muitas famílias, ela se tornara a porta-voz não oficial da segurança pública. Esse incidente demonstra perfeitamente por que precisamos de controles mais rigorosos sobre essas pessoas, Patrícia declarou para as câmeras, seus olhos brilhando com a atenção da mídia. "Os shoppings são lugares familiares e não podemos permitir que eles se tornem zonas de perigo." Anderson também estava desfrutando de seus 15 minutos de fama, dando entrevistas a blogs de segurança privada e recebendo ofertas de emprego de empresas maiores. "Eu sempre soube que havia algo errado com aquele garoto. Ele mentiu descaradamente. Meus instintos de segurança nunca me falham." Em sua cela, Kevin permaneceu em silêncio, mas sua mente estava funcionando como um computador de alta velocidade. Ele memorizou todos os detalhes do shopping, toda a pessoa envolvida, toda a mentira contada. Mais importante, ele notou algo que nenhum adulto viu. Victoria não havia caído por acidente. Quando ele finalmente foi levado para interrogatório, Kevin encontrou 2 detetives entediados que claramente decidiram que ele era culpado antes mesmo de ouvir seu lado da história. Detetive Murphy, um homem de meia idade com o hálito de café velho, praticamente bocejou ao ler a Kevin seus direitos. "Olha, garoto, temos testemunhas, evidências, motivo. Sua melhor aposta é confessar, e talvez você faça um acordo." "Eu gostaria de fazer um telefonema", Kevin disse calmamente. Murphy riu. "Quem para? Você tem um advogado?"
Na verdade, sim, uma voz autoritária ecoou pela sala. Jonathan Pierce invadiu usando um terno de $3.000, sua presença mudando instantaneamente a atmosfera da sala. Meu cliente não dirá outra palavra sem mim presente. E você, ele apontou para os detetives como se fossem filhos travessos, tem exatamente 24 horas para apresentar evidências reais ou processarei este departamento por prisão ilegal e discriminação racial. Murphy tentou protestar, mas Pierce continuou. E detetive Murphy, sugiro que você verifique as câmeras de segurança do shopping antes de continuá-lo com esta farsa. Todas as 16 câmeras. 2 horas depois, Kevin estava livre sob fiança paga por Victoria Hartwell. Mas o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Pierce levou Kevin ao seu escritório, um espaço imponente no 40º andar de um arranha-céu com uma vista panorâmica da cidade. Diga-me tudo desde o início, disse Pierce, ligando um gravador profissional. Kevin contou sua história com precisão cirúrgica, incluindo detalhes que ele havia observado. Mas ninguém havia perguntado a ele. Pierce fez anotações furiosamente, ocasionalmente parando para fazer perguntas específicas que demonstraram sua experiência com casos complexos. Kevin, você disse que notou algo estranho sobre ela cair. O que exatamente? O ângulo estava errado. Pessoas que desmaiam caem para frente ou para o lado. Ela caiu para trás como se tivesse sido empurrada e havia uma marca vermelha no pulso, como se alguém tivesse a agarrado com força. Pierce parou de escrever e olhou diretamente para Kevin. Você notou isso imediatamente. Simulation. Minha mãe sempre me ensinou a observar tudo. Ela disse que pessoas como nós precisam ser 2 vezes mais inteligentes para obter metade das oportunidades. Naquele momento, Pierce percebeu que não estava lidando com uma vítima comum, mas alguém com um tipo raro de inteligência, forjado por necessidade e afiado pela injustiça. Mais importante, ele percebeu que Kevin havia retido informações cruciais que não apenas o exonerariam, mas exporiam algo muito maior. Enquanto Patrícia dava outra entrevista e Anderson recebia as ofertas de emprego mais bem remuneradas, nenhum deles imaginava que suas vidas estavam prestes a ser dissecadas por uma dupla implacável, um advogado que nunca perdeu e um garoto de 15 anos que havia aprendido a ver verdades que os adultos privilegiados preferiam ignorar. Foi quando Pierce começou a revisar as filmagens da câmera de segurança que algo extraordinário começou a tomar forma. Não apenas evidências da inocência de Kevin, mas pistas de uma conspiração que transformariam o caso de uma simples acusação falsa em algo que abalaria as bases da elite local de maneiras que ninguém poderia ter previsto. A sala de conferências de Pierce estava cheia de autoridades quando as filmagens da câmera de segurança começaram a tocar em uma tela de 60 polegadas. Patrícia Blackwell e Anderson foram convidados a participar, junto com representantes do shopping, detetives, promotores e repórteres de 3 estações de televisão. Câmera número 7, 15 horas e 42 minutos, Pierce anunciou, pressionando o botão no controle remoto. Observem de perto o que acontece por trás das plantas ornamentais. A imagem mostrou Victoria andando sozinha em direção às plantas quando uma figura masculina se aproximou dela por trás, Anderson. Ele a seguiu discretamente, verificando para garantir que ninguém estivesse assistindo, e depois a empurrou com força contra o vaso. Victoria bateu a cabeça no mármore e desmaiou instantaneamente. Isso deve ser um erro de edição, gaguejou Patrícia, seu rosto drenando de cor. As imagens devem ter sido alteradas. Pierce sorriu friamente. Câmera número 12. Ao mesmo tempo, ângulo diferente. A segunda gravação mostrou o mesmo evento
com clareza cristalina, incluindo o momento em que Anderson verificou se Victoria estava inconsciente antes de se afastar rapidamente. Anderson tentou se levantar da cadeira, mas 2 guardas de segurança privados contratados por Pierce o mantiveram sentado. Eu posso explicar. Ela estava agindo com desconfiança. Agindo com desconfiança? Como? Pierce perguntou, sua voz pesada com sarcasmo. Ao existir durante a gravidez ou talvez respirando enquanto rica. Kevin, sentado silenciosamente ao lado de Pierce, finalmente falou. A câmera número 3 mostra o que aconteceu 5 minutos antes do incidente. Anderson recebeu um telefonema e olhou diretamente para Victoria. Então, ele caminhou em direção às plantas. A terceira gravação confirmou exatamente isso. Anderson respondeu seu telefone celular, olhou para Victoria com uma expressão determinada e depois caminhou deliberadamente para interceptá-la. Patrícia estava visivelmente em pânico. Isso não prova nada. Mesmo se Anderson cometeu um erro, eu só relatei o que vi. Ah, sobre isso. Pierce abriu uma pasta e pegou várias folhas de papel. Aqui temos o registro completo de seus telefonemas daquele dia. 3 chamadas para Anderson, nos 20 minutos antes do incidente, e uma mensagem de texto muito interessante. Ele leu em voz alta. Eu preciso de um favor urgente. A mulher de Hartwell estará no shopping hoje. Certifique-se de que tenha um acidente que justifique um aborto espontâneo. Vou pagar 50 mil se parecer convincente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Patrícia estava completamente pálida, as mãos tremendo visivelmente. Isso é forjado. Eu nunca escrevi isso. A perícia digital já confirmou sua autenticidade. Pierce continuou sem piedade. Além disso, temos registros bancários de transferências da sua conta para Anderson nos últimos 6 meses. Aparentemente, este não foi o primeiro favor que você solicitou. Anderson finalmente quebrou. Ela me prometeu um trabalho melhor. Ela disse que se eu fizesse algumas pequenas coisas, ela me recomendaria a empresas de segurança mais prestigiadas. Ele apontou dramaticamente para Patrícia. Ela planejou tudo. Eu acabei de executar. Cale a boca, seu idiota! Patrícia gritou, perdendo completamente a elegante compostura que mantinha em público. Kevin levantou-se lentamente, sua presença chamando atenção inesperada na sala. Posso perguntar por que você queria machucar Victoria Hartwell? Patrícia olhou para ele com puro ódio. Como se você entendesse. Pessoas como você nunca entendem como o mundo realmente funciona. Tente me explicar, Kevin disse calmamente. Victoria herdou tudo. Um império familiar, conexões, dinheiro. Além disso, ela estava grávida de gêmeos que herdariam ainda mais. Patrícia estava agora completamente fora de controle. Enquanto isso, pessoas como eu precisam trabalhar 2 vezes mais para obter metade do reconhecimento. Então você decidiu que a solução era matar bebês inocentes? Kevin perguntou, sua voz carregando uma frieza que fez a alguns dos presentes se arrepiar. Foi naquele momento que a porta se abriu e Victoria entrou, andando com dificuldade, mas determinada. Seus gêmeos haviam sobrevivido ao ataque e ela insistiu em estar presente para ver a justiça feita. Patrícia, disse Victoria, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Nós nos conhecemos há 10 anos. Eu te considerei uma amiga. Eu confiei em você com segredos familiares. E você tentou matar meus filhos por ciúmes. Patrícia tentou um último cartão desesperado. Victoria, você tem que entender. Eu estava passando por dificuldades financeiras. Minha própria empresa estava indo à falência. Sua empresa faliu porque você desviou fundos de 3 instituições de caridade. Pierce interrompeu, retirando mais documentos. Temos as evidências para isso também. 400 mil dólares destinados a crianças carentes, desviados para sua conta pessoal.
Victoria olhou diretamente para Kevin. Você salvou a vida dos meus filhos 2 vezes. Primeiro, quando você me resgatou no shopping. Segundo, quando você percebeu que minha queda não foi um acidente. Kevin assentiu, modestamente. Minha mãe sempre me ensinou que a justiça não é vingança. É garantir que a verdade seja conhecida. Os detetives que prenderam Kevin estavam presentes, visivelmente envergonhados. O detetive Murphy tentou oferecer um pedido de desculpas estranho, mas Kevin o interrompeu gentilmente. Você fez seu trabalho com base nas informações que teve. O importante é que agora sabemos a verdade. Enquanto Patrícia e Anderson foram formalmente presos por tentativa de assassinato, fraude e conspiração, Kevin assistiu à cena com uma serenidade que contrastava bruscamente com o caos ao seu redor. Pierce se aproximou dele. Kevin? Vitória gostaria de fazer uma oferta. Ela quer pagar pela sua faculdade de medicina. Matrícula completa mais residência. Kevin sorriu. Pela primeira vez em dias. Aceito. Mas com uma condição. Qual é? Quero me especializar em medicina de emergência para ajudar pessoas como Victoria quando mais precisam. Vitória se aproximou, lágrimas nos olhos. Kevin, não posso agradecer o suficiente. Você não precisa me agradecer. Kevin respondeu. Apenas certifique-se de que seus filhos cresçam sabendo que a gentileza genuína ainda existe no mundo. Enquanto as algemas foram colocadas em Patrícia e Anderson, uma pergunta pairava no ar. Como um garoto de 15 anos das ruas conseguiu não apenas sobreviver a uma conspiração tão elaborada, mas transformá-la em uma oportunidade que mudaria sua vida para sempre? A resposta estava prestes a revelar algo ainda mais extraordinário sobre o verdadeiro caráter que é forjado quando a adversidade encontra uma alma genuinamente nobre. 5 anos depois, doutor. Kevin Williams atravessou os corredores do mesmo hospital onde foi tratado depois de ser atropelado por um carro. Mas agora, aos 20 anos, ele estava lá como residente em medicina de emergência, uma das especialidades mais competitivas e respeitadas em medicina. Dr. Williams, temos uma emergência obstétrica chegando, anunciou a enfermeira-chefe, entregando a ele uma prancheta. Kevin ficou conhecido no hospital não apenas por suas habilidades técnicas excepcionais, mas pela maneira como tratava todos os pacientes com dignidade genuína, independentemente de sua origem social. Naquela manhã, Victoria chegou ao hospital, acompanhada por seus gêmeos de 5 anos, Henry e Emma, para sua consulta pré-natal para sua terceira gravidez. As crianças correram em direção a Kevin assim que o viram no corredor. Tio Kevin! Eles gritaram em uníssono, abraçando suas pernas. Victoria sorriu, assistindo à cena. Nos últimos 5 anos, Kevin se tornara parte da família Hartwell, não como um protegido, mas como um irmão escolhido. Como estão os futuros médicos? Kevin perguntou, ajoelhando-se para estar na altura das crianças. Henry queria ser pediatra como o tio Kevin, enquanto Emma sonhava em ser enfermeira para ajudar as pessoas necessitadas. Victoria assistiu com orgulho. Eles aprenderam desde cedo que ajudar os necessitados é o que nos torna verdadeiramente ricos, disse ela. E eles sabem exatamente de quem herdaram essa lição. Enquanto isso, em uma pequena cela na penitenciária do estado, Patricia Blackwell estava cumprindo sua sentença de 15 anos por tentativa de assassinato e fraude. Suas ONGs falsas foram expostas em um documentário nacional, tornando-se um símbolo de como pessoas privilegiadas exploram causas sociais para seu próprio benefício. Anderson havia sido libertado após 3 anos, mas tinha um registro criminal que o impedia de trabalhar em segurança novamente. Ele vivia fazendo bicos e evitava o shopping onde tudo começou, incapaz de enfrentar seus próprios demônios. Pierce, que se tornara
mentor de Kevin, o visitava regularmente no hospital. Você sabe, Kevin, em 30 anos de advocacia, seu caso me ensinou mais sobre a verdadeira justiça. O que você quer dizer? Kevin perguntou, verificando os resultados dos exames de um paciente. A justiça não é apenas punir aqueles que fizeram mal. Trata-se de garantir que pessoas como você tenham a oportunidade de mostrar ao mundo quem realmente são. Pierce respondeu, observando Kevin trabalhar com a mesma serenidade que ele havia mostrado aos 15 anos. Nesse mesmo dia, Kevin recebeu uma carta inesperada. Era de Patrícia, escrita da prisão. Dr. Williams, eu sei que não mereço seu perdão, mas preciso que você saiba que me ensinou que a verdadeira riqueza não é o que temos, mas o que oferecemos ao mundo. Kevin dobrou a carta com cuidado e aguardou. Não se tratava de perdoar ou não perdoar. Tratava-se de escolher construir algo maior do que a dor que sofrera. O Dr. Marcus Steinberg, que agora trabalhava com Kevin, costumava dizer a outros médicos como um garoto de rua havia se tornado um dos residentes mais promissores que ele já conhecera. Ele tem algo que você não pode aprender na faculdade. Ele sempre dizia, uma compaixão genuína, forjada pela experiência da vida real de precisar de ajuda. Mais tarde, naquele dia, Kevin encontrou Victoria na cafeteria do hospital. Eu tenho algumas notícias, ela disse, seus olhos brilhando. A Hartwell Williams Foundation for Medical Education recebeu aprovação final. Seremos capazes de oferecer bolsas de estudos completas a 50 jovens carentes a cada ano. Kevin sorriu. A fundação tinha sido sua ideia, transformar sua experiência pessoal em oportunidades para outras pessoas que enfrentavam barreiras semelhantes. Minha mãe sempre dizia que, quando você recebe uma bênção, você tem o dever de transmiti-la. E você passou com louvor, Victoria respondeu. Aquele garoto de 15 anos que me salvou não apenas salvou minha vida, ele mudou completamente a maneira como nossa família vê o mundo. Naquela noite, Kevin voltou ao seu apartamento perto do hospital. Era simples, mas confortável, um lugar onde ele se sentiu em casa pela primeira vez desde a morte de sua mãe. Na parede emoldurada estava seu diploma de médico, ao lado de uma foto dele com Victoria e as crianças. 5 anos antes, Patrícia e Anderson tentaram destruí-lo com base em seus preconceitos. Hoje, enquanto ele salvava vidas e construía pontes entre mundos diferentes, eles estavam lidando com as consequências de escolhas baseadas no ódio e na inveja. A verdadeira vingança de Kevin não era destruir seus opressores, era construir uma vida tão significativa que tornasse as opiniões daqueles que tentaram limitá-lo irrelevantes. Ele provou que, quando você transforma a dor em propósito, todo obstáculo se torna um trampolim para alturas que seus detratores nunca poderiam imaginar. E assim, Kevin aprendeu a lição mais poderosa. A melhor vingança não está em fazer seus inimigos pagarem pelo que fizeram. Está em alcançar um sucesso tão autêntico e inspirador que eles passam o resto de suas vidas se perguntando como poderiam ter subestimado alguém que sempre teve grandeza suficiente para transformar a injustiça em justiça e discriminação em uma oportunidade para esclarecer o mundo. Se essa história de superar a adversidade tocou seu coração, inscreva-se no canal para obter mais histórias reais que provam que nossas origens não determinam nosso destino, mas nossas escolhas determinam nosso legado.